sua Bíblia. Do Evangelho de São Lucas 14. Versículo 7 diz assim. Evangelho de São Lucas 14, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs esta parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes nos primeiros lugares, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então, o que te convidou a ti a ele, poderá dizer: há um lugar para este. Assim com vergonha terás de tomar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus disse aos que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te convidem, eles também tornem a te convidar, estejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e será bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, o Senhor te recompensará no dia da ressurreição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite, Senhor, por estarmos sentindo a tua presença, Pai, porque nós estamos o dia inteiro em sua presença, Senhor, e algo tem feito nesse lugar, Pai. Oh Deus, nós estamos, Pai, falando de Ti. Nós estamos, ó Pai, sentindo o que Tu falava conosco, Senhor. Nós estamos juntos, Senhor, para estar sentindo a Tua presença, Pai amado. Fala conosco, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente, Senhor, o nosso coração, para que possamos compreender e guardar a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus milagre, Deus, e que Tu fala, ó Deus, para todo o tempo, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos poder sentar em nome de Jesus. E nosso irmão assim, Deus, aleluia, aleluia. Jesus, ele havia sido convidado pelos principais da sinagoga, ali os fariseus. Ele estava na casa daquele homem, ele estava ali para comer, para falar com eles, para dar ouvido a eles. Eu quero dizer para você que Jesus, ele nunca fez acepção de ninguém, seja um fariseu, seja um centurião, seja a prostituta, seja o mendigo, seja o cego, seja o aleijado, seja o rejeitado, seja quem for. Ele estava ali para ouvir e para abençoar aquela vida. Jesus, ele entrou naquela casa para trazer a eles uma palavra de salvação. E ele via aqueles convidados e até mesmo os seus discípulos, as pessoas se acotovelavam para sentar nos melhores lugares. E aqui ele repreendeu aquelas pessoas duramente. Ele repreendeu aquelas pessoas duramente. Por quê? Porque nós não devemos estar preocupados com a posição que nós temos diante dos homens, mas nós temos que buscar a posição a qual nós precisamos ter diante de Deus. Você não tem que estar preocupado com a posição que o seu irmão ou que o outro irmão tem. Você não tem que se sentir humilhado, você não tem que se sentir subjugado, você não tem que se sentir menor. Você tem que compreender que para cada um, Deus tem um milagre em sua vida. Aleluia. Ame aquele que está acima de você, porque ele é bênção para a sua vida. Porque quando Deus levantar você, você também será uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O ministério, a bênção, a vitória, o milagre
mente e com o seu coração. Você tem que estar preocupado com aquilo e com a qualidade daquilo que você faz para Deus. E Ele enxerga você. Você pode ser o último. Você pode estar no último banco, você pode estar calado, mas se você é sincero com Deus, se você está com o seu coração diante do Senhor, se você é uma pessoa obediente, se você é uma pessoa que segue ao Senhor, que está preparado, Deus te levanta lá no meio do rebanho das ovelhas e te coloca para reinar, porque Ele é o Senhor. A Bíblia diz lá em 2 Samuel que Ele é o que levanta, Ele é o que abate, Ele é o que pega os príncipes e joga no mundo todo, e pega aquele que ninguém vê e coloca para sentar entre os príncipes. O Senhor é aquele que pegou Davi nas ovelhas e levantou ele para que fosse o rei de Israel. O Senhor é aquele que pegou o escravo que foi vendido pelos irmãos para ser o meu vizinho do Egito. O Senhor é aquele que pegou o escravo levado cativo para a Babilônia e fez com que ele fosse um príncipe entre os babilônios. Eu quero dizer algo para você. Quando você está na posição de Deus, Ele te exalta, te levanta e te abençoa. Oh, aleluia. Você não pode estar preocupado em estar galgando lugares diante dos homens. Não se preocupe em agradar as autoridades por aquilo que não se deve ser. A autoridade nós devemos honra e respeito, porque toda autoridade é levantada por Deus. Davi esteve com as mãos de Saul, com a vida de Saul em suas mãos várias vezes. E por todas essas vezes ele não feriu a Saul. E por último, na caverna, quando Saul, ele gritando de longe, falou: olha, aqueles que te guardam não são dignos, porque eu tive a sua vida em minhas mãos aqui, a tua espada, a tua capa, seja o que for, aqui está, os objetos que eu peguei, você estava lá. E a sua vida me foi preciosa. E ali ele falou: eu nunca tocarei no fio de cabelo do ungido do Senhor. Eu quero dizer algo para você, irmão. Quando você honra quem tem honra, Deus honra você também. Quando você honra quem tem honra, Deus honra você também. Pela medida que você honra, você será honrado. Pela medida que você dá autoridade, você terá autoridade. Porque Deus, Ele trata com cada um. O seu tempo não é o tempo do seu irmão. Aquilo que Deus preparou para a sua vida é você que vai executar, é você que vai crescer, é você que vai expandir, é você que vai realizar. Aquilo que Deus tem para você não vai ser realizado por outro, é o mistério que Deus tem na sua vida. Aleluia! Às vezes eu fico pensando na cara de Paulo de Israel quando entrou lá na Palestina. Eles entraram no meio daquela terra, atravessaram o Jordão e pararam: olha, vamos dividir esse lugar aqui. Um pedaço seu, aquele pedaço seu, aquele pedaço. O lugar estava cheio de gente. Povos, terras, cidades fortificadas, Jericó, cidade forte, mas tinha outras ali, e várias outras cidades fortificadas. E Israel com a cara de pau enorme, falando: olha, aquele pedaço seu, aquela parte sua, aquela parte sua. Agora vocês entram lá e conquistam. Vamos conquistar e expulsar o inimigo. Eu quero dizer algo para você. A bênção que Deus tem para a sua vida já está demarcada desde o dia que você nasceu. Você tem que conquistar essa bênção para você. Se você não conquistar esse tempo, ele não vai ser conquistado por ninguém. Ele vai ficar lá entregue na mão do inimigo. Mas se você tomar posição e conquistar aquilo que Deus tem para você, você será abençoado. Você não tem que estar cotovelando os lugares da mesa. Você não tem que estar formando escaramuças dentro da igreja. Você não tem que estar fazendo isso, aquilo, outro. Você não tem que estar motivado para falar mal de ninguém. Você tem que estar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, porque Deus, Ele te vê aonde você estiver. E Ele te levanta, e Ele te abençoa, e Ele te honra, e Ele te impulsiona, e Ele faz com que você sente no meio dos príncipes. Às vezes ele fica pensando: mas ninguém olha para mim. Irmãos, pare de humanizar Deus. Deus não é humano. As coisas que existem dentro da igreja, os movimentos, as coisas que acontecem, só acontecem porque Deus quer. Na hora que Ele quer, Ele vira o mundo de cabeça para baixo, Ele pega os alicerces da terra e sacode, e Ele muda tudo, porque Ele
Ele honra o justo e aquele que faz a sua vontade. Faz a vontade do Senhor. Busque a presença de Deus. Seja sincero e santo e o Senhor vai te abençoar. Aqui o Senhor Jesus faz um paradigma entre a visão do homem e a visão de Deus. Ele fala para aquele homem que o convidou, é fácil de convidar. Eu estou sacudindo Israel. Roma está revoltada comigo, os judeus estão revoltados comigo, eu estou causando um furor nesse lugar. É fácil convidar a mim, mas não é isso que você vai fazer para agradar a Deus. A ótica de Deus é diferente. A ótica de Deus visa fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é que nós façamos a sua obra, é que nós amemos o nosso próximo, como ele nos amou. Amar o seu próximo como a ti mesmo, como disse a lei, já é pouco. Jesus falou, vou dar um novo mandamento para vocês. A partir de agora, vocês amarão o seu próximo como eu vos amei. Olha, irmão, amar alguém como Jesus amou é algo sobrenatural. É algo poderoso, é algo grandioso. E aí ele ensinou para aqueles homens, dizendo, olha, não convide as autoridades, não preste honra ou faça presentes ou que seja um banquete para aquela pessoa que pode te retribuir. Você quer fazer algo diante de Deus? Faça por aquele que não pode te retribuir, por aquele que não pode fazer nada ao seu favor, porque Deus, ele vai te recompensar. A ótica de Deus é diferente. A ótica de Deus é diferente da ótica dos homens. Os homens veem a autoridade terrena, temporal, limitada. Deus vê a vida eterna. Quando você começa a ter a mente de Deus, você começa a visar as coisas eternas e espirituais, e esquece as coisas temporais e materiais. Porque quando o reino de Deus ele entra de fato na sua vida, muda tudo. Jesus parado no templo, ele fala, ele olha para aquele templo. Diante do templo, ele vê que os seus discípulos também ficam maravilhados, realmente vê a sua visão soberana. Toneladas e toneladas de pedras colocadas ali. Olha, aquele templo não era mais bonito do que o primeiro, mas era muito bonito, e era muito imponente, e era muito interessante. Você vê aquelas colunas, você vê aquele lugar, e aí Jesus Pai começa a ficar o templo. E ali, depois daquele alvoroço, Jesus se revoltado para a conduta do templo. Os sacerdotes, aquelas pessoas perguntaram a ele. Ele falou: olha, se vocês derrubarem o templo, eu vou reerguê-lo em 3 dias, eu levanto o templo. Ele falava de si mesmo, ele falava de coisas sobrenaturais, ele falava do seu próprio corpo, ele falava de sua missão, ele falava da sua realidade, porque ele estava na terra para sacudir os alicerces da terra e mudar a direção das coisas. A Bíblia diz que ele vem trazer a espada, ele vem dividir, ele vem fazer alvoroço. Aonde Jesus estava, havia tumulto, havia alvoroço. Os apóstolos estavam ao seu redor, porque todo mundo queria tocá-lo, todo mundo queria vê-lo. Uns queriam xingá-lo, outros queriam apedrejá-lo, outros queriam adorá-lo, outros queriam tocá-lo, outros curiosos, mas onde ele estava, alguma coisa acontecia. E aí ele vira para aqueles homens e fala, mas demorou muitos anos para que esse templo fosse construído. Você fala que 3 dias será reconstruído. Agora, a mente e o coração dos homens tem que ser mudados para eles compreenderem essas coisas. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Aquele que não muda a sua mente e o seu coração para compreender o reino de Deus, ele vai ser como um cão que corre atrás do seu próprio rabo a sua vida toda. Não vai chegar em lugar nenhum. Para de observar aquilo que o homem vê. Comece a ver a ótica de Cristo. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é diferente da obra dos homens. Porque Deus te exalta no momento certo. Deus te exalta e a sua exaltação não aflige e nem humilha e constrange a ninguém. Porque aquilo que é seu, já é seu e Deus te dá quando você está preparado. Não existe usurpação na presença de Deus. Quando alguém quer usurpar o que é seu, irmão, essa pessoa cai. Por quê? Porque para cada um, Deus fez algo diferente. O meu ministério é diferente do ministério do meu irmão. Aquilo que eu tenho a conquistar é algo diferente do que o meu irmão e minha irmã tem que conquistar. Para cada um, Deus tem milagre em sua vida. Basta que você assuma a presença de Deus em sua vida e comece a buscar aquilo que Ele quer para você. Eu fico emocionado quando eu vejo pessoas se desvinculando das coisas materiais. Olha, Jesus, Ele, sendo Deus,
Deus. Ele abriu mão de tudo para que nós viéssemos a compreender o reino de Deus, a sua mente, a sua glória, o seu poder. E muitas das vezes nós ficamos tão preocupados com coisas pequenas e mesquinhas. Nós vemos lá em Mateus 6, se não me engano, 5, quando ele fala do reino de Deus, ele fala que o homem, ele fala para os seus discípulos: olha, os homens naturais, os ricos, eles ficam preocupados com o que vão comer, o que vão vestir, o que vão fazer, o que vai acontecer na vida deles. Eu quero dizer para vocês que aquele que serve a Deus não tem que estar preocupado com essas coisas. Ele tem que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo aquilo que é seu, Deus vai te acrescentar a cada dia. Busca a santidade do Senhor, busca o ministério que Deus tem para a sua vida, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu nunca vi um justo desamparado. Nem aquele que tem o Senhor vive cada um. Porque o Senhor ele cuida de cada um deles. O Senhor Jesus ele falou: olha, os aves do céu, elas não trabalham no filho, mas Deus todos os dias dá um alimento para elas. Olha os lírios do campo, eles são belos, hoje estão belos, maravilhosos, lindos, amanhã estão secos, caíram a flor. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, foi como um deles em beleza e graça. Eu quero dizer algo para você, meu irmão: as coisas de Deus são coisas maravilhosas. São coisas que não podem ser conquistadas por esforços humanos. São coisas que só podem ser conquistadas através da sua vida de oração, da sua vida de santidade, da palavra de Deus, da posição que você tem diante de Deus. Então, pare a cotovelar o seu irmão para sentar na mesa, senta lá atrás e deixa Deus tratar com você. Começa a falar com Deus. Começa a deixar Deus agir na sua vida. Às vezes a gente fala tanto, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A pessoa fala tanto, que vem Deus na frente. É tanta reclamação, é tanto problema, é tanto tititi, é tanta indagação, irmão. Para com isso. Existe um livro tão maravilhoso no âmbito espiritual a ser explorado. Existe a presença de Deus. Quando você começa a esquecer essas coisas, e você começa a buscar mais a Deus, você começa a ter uma intimidade maior com Deus, você começa a sentir a presença de Deus, você começa a descobrir coisas diferentes, você começa a ver as coisas com uma ótica diferente. Aquilo que tinha tanto valor para você, aquilo começa a perder o valor, porque você começa a descobrir coisas maiores. É como aquele homem que era um negociante, ele tinha muitas pedras preciosas, mas quando ele viu aquela pedra, ele falou: não, nada do que eu tenho presta, essa aqui que é a que eu preciso. Assim também é a sua vida com Deus. Quando você começa a esquecer um pouco do materialismo, um pouco das disputas terrenas, um pouco da política, você começa a enxergar mais Deus, você começa a ouvir mais a Deus. Uma vida pessoal de oração com Deus é algo muito importante. Eu costumo dizer, irmão, que tem pessoas que vivem toda uma vida dentro da igreja e não me conhecem e não experimentaram uma experiência de transformação, uma experiência de regeneração, uma experiência de salvação com Deus. Olha, irmão, não temos seu tempo sentado no templo da igreja, ouvindo um monte de coisa. Começa a ouvir a Deus em sua vida, porque Ele tem que falar. Começa a buscar o Senhor, começa a ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, Deus fala com todo mundo. Deus fala com todo mundo. Se você nunca ouviu a voz de Deus, misericórdia para você. Deus fala com todo mundo. Quando você começa a ter uma intimidade com Deus, você começa a se transformar. Eu quero dizer algo para você, uma ótima coisa diferente. Quando você começa a abandonar algumas coisas, quando você começa a se posicionar diante de Deus, eu quero dizer algo para você, irmão. Quando você começa a se posicionar diante de Deus, você começa a dar passos para trás. Você começa a recuar no seu ego, você começa a recuar no seu egoísmo, você começa a recuar na sua vida servil, você começa a deixar de ser uma pessoa iracunda, você começa a deixar de ser uma pessoa problemática, você começa a deixar de ser uma pessoa faladeira, você começa a deixar de ser uma pessoa fofoqueira, e você vai andando para trás, e as bênçãos de Deus vão chegando até você. Porque para Deus aquele que desce e sobe. Ele falou: com humildade será exaltado. Você não tem que ter autocomiseração, você não tem que ser um miserável, coitado, desgraçado, mas você tem que se derramar na presença do Senhor. Você tem que reconhecer o senhorio de Deus em sua vida. Você tem que abaixar a sua cabeça e falar: Senhor, eis-me aqui, use a mim, eu sou sua ferramenta, eu quero ser usado por ti, eu quero ser
Eu preciso, Senhor, ser usado por Ti, Senhor. O que você quer que eu faça, meu Pai? O que você quer que eu faça de minha vida, Senhor? Eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua orientação. Pode ter certeza. Deus vai falar com você. A voz de Deus é diferente da voz do homem. A voz de Deus é diferente da voz do diabo. Eu já ouvi a voz do homem. Eu já ouvi a voz do diabo. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, eu fiquei maravilhado. Eu já havia ouvido a voz do homem, já havia ouvido a voz do diabo, mas quando Deus falou comigo, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a compreender que as coisas são diferentes. Eu quero dizer algo para você, irmão. Os melhores lugares são aqueles a qual o Senhor te colocou. O Senhor é o dono da festa. Deixe Ele te posicionar onde Ele quer. E você vai ser bem sucedido na sua vida. Não existe lugar inferior na presença de Deus. Todos nós somos importantes. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você é designado a uma determinada missão, seja ela qual for dentro da igreja, e você desempenha isso com excelência, você não está fazendo isso para o homem, você está fazendo isso para Deus. E Deus que vai te abençoar. Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar, Ele vai te transformar, Ele vai fazer com que você tenha honra. Você pode até, irmão, estar misturado no meio da multidão, você pode até estar lá no meio do rebanho, você pode estar lá no último lugar, mas Deus ele pega você e te direciona. Vem cá, meu filho, vem aqui, chega mais para perto. Como? O dono da festa, ele olha assim e ele te vê. Sabe por quê? Porque Deus não te vê. Ele vê você, e ele pega você, e ele leva você para onde ele quer, e ele aceita lá. Aqui é o seu lugar de excelência, é lá onde você deve estar. Existem pessoas fazendo coisas que Deus vai ver direcionado. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Quando Deus traz um caminho para você, você pode até tomar um atalho, mas você só vai dar os pulos nada, você não vai ganhar abismo. Quando você começa a trilhar o caminho de Deus, as bênçãos começam a acontecer na sua vida. Aqueles outros começaram a tomar caminhos diferentes na sua vida, começaram a quebrar galho, irmão. Desde o caso de Jonas, ele veio para outro lugar, Deus jogou ele no mar, Deus misturou aquele peixe, engolisse ele e levou ele para onde ele queria. Não passe por transtornos diante de Deus, cumpra a sua vontade. Mas, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Bom, eu costumo dizer que o seu mistério é aquele que arde no seu coração. Você pode ter a oportunidade de ser o maior pastor da maior igreja do mundo. Mas se Deus te chamou para ser evangelista, você vai ser o pastor mais frustrado do mundo e não vai ser feliz. Se Deus te chamou para ser um cantor e você quiser ser outra coisa, você vai ser frustrado. Você não vai ser feliz. Eu quero dizer algo para você, irmão. Deixa Deus tratar com você. Nós afastamos tanto Deus da nossa vida, né? A gente humaniza tanto Deus, a gente humaniza tanta igreja, a obra de Deus. Irmãos, Deus não pode ser considerado humano. Deus é o Senhor, o Criador, o ser que não tem princípio e não terá fim. Ele é o eterno. E Ele conhece você. Tudo aquilo que acontece no mundo acontece por permissão de Deus. Ele é o maestro que rege o universo. O maestro está no meio da orquestra, irmão. Se cai uma parede no chão, ele ouve. Aquele homem tem um ouvido abençoado. Ele nasceu para aquilo. Ele olha, se tem alguns instrumentos afinados, ele sabe. Se tem alguma coisa fora do ritmo, ele sabe. Se alguma coisa foge do compasso, ele sabe. Assim também Deus. Tudo que acontece, Deus sabe. Ele está ciente, Ele está presente, Ele está com você a todo tempo. É o único que está com você em todos os momentos. Bons, ruins, difíceis, maravilhosos, momentos difíceis, terríveis. Você pode imaginar que os momentos mais terríveis da sua vida, Deus está ao seu lado. É assim que acontece. Amém? Davi fala, olha, Senhor, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, eu te cantarei louvores. Ou seja, se o inimigo me prender, Senhor, se o inimigo me levar cativo para a sua terra, Senhor, se o inimigo me mandar postado dentro do templo do Deus deles, Senhor, se eu estiver diante da imagem do Deus deles, Senhor, a ti eu cantarei louvores, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero dizer
cristão fiel, ele nunca é derrotado. O cristão fiel, ele sempre é vencedor. Ele sempre é abençoado. Ele sempre é honrado. Você não perde tempo quando está na presença de Deus. Você perde tempo quando você foge de Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja e estão fugindo de Deus. Estão dentro da igreja e estão fugindo de Deus. Irmão, o cara nem é crente, o cara nem é mundano. Ele está no meio do caminho. Daqui a pouco ele pega um bocadinho e fica morto, mas que eu pedi, o irmão está desgraçado. Você é crente ou você não é? Ou você está na presença de Deus ou você não é? Ou você está para pegar fogo ou você está para apagar o peito. Não tem jeito. Para Deus não existe meio termo. Ou você pega fogo ou você apaga em Deus. Está o cara ali marcando passo. Quem foi o militar aí, cara? Marcando passo. Ninguém precisa do papel. Só aqui. O cara está marcando passo, o cara finge que marcha, mas não marcha. O cara não sai do lugar, finge que marcha, mas não marcha. Ele não sai do lugar, está marcando passo. Tem gente que marca passo a vida toda, está vestido de soldado, está equipado, está preparado, mas ele não vai à frente, ele só marca passo o tempo todo. Ele não vai, ele não rompe passo, ele não sai de frente, ele está só ali. E vai ficar marcando passo o resto da vida. Deus te vê. E ele tem um lugar especial para você. E naquele lugar que ele te coloca, ele te abençoa. E você prospera. Felicidade, irmão, não é cargo de posição, é satisfação de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não tem ideia de como é maravilhoso você fazer aquilo que Deus tem para você. E quando você faz aquilo com excelência, com graça, com amor, Deus começa a operar maravilha na sua vida. As coisas acontecem na sua vida e você começa a ser abençoado. Melhor do que ser abençoado é ser um manancial de bênção. Melhor do que ser abençoado é ser um transbordar de bênção. Você começa a ser tão abençoado que você começa a abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Abraão foi tão abençoado que logo não tinha nada a ver com a história porque pessoas eram abençoadas. E as ovelhas eram tantas que não cabiam no mesmo pasto. E ali teve que ter visão. Irmão, quando você é abençoado, transborda a bênção para todo mundo. Você é um manancial de bênção. E as bênçãos não conseguem conter a sua vida. E tudo começa a transformar. Você transforma a vida da sua família, dos seus vizinhos, das pessoas que estão ao seu redor. Até os seus inimigos começam a ter paz com você. Porque Deus é um Deus de milagre. E as pessoas começam a ver você de uma maneira diferente. A ótica de Deus. Ele enxerga você. E ele sabe o lugar que você deve estar. Irmão, não sente no lugar dos outros. Chega lá na festa do céu. Chega lá no reino de Deus. Chega na presença do Senhor e fala: Senhor, eu cheguei, meu Pai. Estou aqui. Aonde eu devo me sentar? Senta aqui, meu filho. Esse é o seu lugar. É aqui que eu vou te abençoar. Pode me pé nesta hora lá de Jesus. Aplauda o Senhor nessa hora da minha mão.